Esses dias eu estou muito amoroso, já perceberam? Muito, 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 muito. Eu estou falando sobre paz. A Ruana disse assim para mim: foi paz mesmo que o senhor falou? Foi. Paz e amor, porque eu sou da geração paz e amor, certo? E eu quero continuar falando para você sobre a questão de viver um estado de paz através do equilíbrio interior. E o texto que eu quero usar para falar com vocês está em Efésios capítulo 13, Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21. Efésios 3, 14 a 21. A minha versão, que eu não sei qual é, aí parece que é a revista atualizada, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Numa brincadeira, eu disse assim para alguns irmãos esses dias: primeira coisa que eu vou chegar no céu e perguntar para Deus: Senhor, por que o Senhor criou o ser humano? Todo mundo sabe que Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Mas eu vou perguntar para Deus: Senhor, por que o Senhor insistiu em manter a sua criação chamada homem? Pensando nessas coisas, esse texto foi me dado de presente por alguém que depois que me ouviu falar sobre isso, ele disse: pastor, eu acho que o senhor precisa meditar nesse texto. O seu estado de alma precisa meditar nesse texto. E aí eu tive uma experiência bem singular. Fui agora para Goiânia, saí daqui 10 horas da manhã, peguei o voo de 11, cheguei 1h30 em São Paulo, Guarulhos, e eu tinha que esperar a conexão que ia sair 21h40. 21h40. Falei, aproveitar então para colocar todos os meus trabalhos em dias, tudo que eu tenho para fazer. Ok, quando deu 4 horas da tarde, eu fui até o telão, dei uma olhada no telão, vi lá, terminal 2, portão 225. Sentei perto, dava uma cafeteria, dava para ver o 225, e eu estou lá digitando. Eu não olhei que a hora de embarque era 20h55, e que o voo ia sair 21h40. Então eu só olhei no voo, horário de voo, 20h40, e estou lá, eu digitando, olho para o portão, e vejo que tem uma fila. Falei, a fila está andando, dá um tempo mais para eu ficar aqui. 9h10, 21h10, eu falei, vou lá. Cheguei, a fila vai andando, eu vou andando, entrego minha carteira para a moça e o talão de embarque. E ela disse assim: seu portão não é este. Meu portão não é esse? Não, seu portão é o portão 217 e o seu voo já decolou. Eu disse, não, eu vi 225. Que horas que o senhor viu que era 225? Eu olhei e tinha mudado o portão. Eu estava agora no portão para Floripa e o meu era o 217. Fiquei desesperado. Eu e mais uns 10. Eu não quis saber de mala. Pensei, que faria Dona Lídia nessa altura? Ela é a minha referência. Ela descomplica qualquer coisa. Dona Lídia correria até Latam e faria isso, isso e isso. Falei, seguindo Dona Lídia, corri, entrei em conexão e tal, deixei todo mundo, enquanto estava todo mundo
pegando sua mala que tinha tirado do avião, e eu estava na Latam, dizendo, perdi o voo, que não sei o quê. Disse, olha, tem um voo para Natal, às 11h40, 23h40, e se tiver uma vaga, eu coloco o senhor lá sem custo algum. E eu disse, o que faria Dona Lídia nessa altura do campeonato? Ela oraria. Senhor, se o senhor tem um propósito comigo, até Goianinha, eu vou nesse voo. E se o Senhor tem alguma coisa para mim, nesse período aqui, eu quero que o Senhor me revele. Porque eu estou seguindo os passos da minha esposa. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas mãos. E eu casei com uma sábia e ela me ensinou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Viu, solteiro? Não case com a bonita, case com a sábia. Se vier bonita como a minha, você fica no lucro. Bem, o homem foi lá ver, e tem uma vaga. Me colocou. E aí eu fui atrás da mala. Não, a mala já foi, porque o senhor despachou de forma gratuita. Então ela já está lá em Natal, o senhor procura lá e tal. Eu disse, beleza. Então eu estou no aeroporto, e dizendo, Senhor, por que eu perdi o voo? Recebi aquele texto, e aquele texto fala de paz interior. O que o Senhor quer me ensinar? 1h30, eu falei assim, até agora 1h30, não vi nada, mas tem um propósito. E nada acontece por acaso na vida do servo do Senhor, e eu não vou me desmoronar. Eu vou chegar até Goianinha, de madrugada, mas eu vou chegar. Vou ao banheiro, e quando chego lá tem um argentino, começa a falar comigo, e ele ponta e diz, olha, tem uma mala aqui, uma maletinha, e você pode vir comigo? Eu disse, vamos lá, você... E quem pega? Eu falei, não, eu pego. E ele disse, se tiver for uma bomba? Eu falei, vai explodir nós dois. Ok? Peguei a maletinha, fomos até os funcionários, e tem ordem, todos os funcionários, ninguém pode pegar a mala. Você tem que levar ou no raio-x ou chamar alguém. É a nova lei. Mas eu peguei, eu disse, então vamos abrir, né? Para ver se a gente acha um dono, um contato aqui. Abrimos, e não tinha contato nada, ninguém quis receber, e chegou perto do meu voo, e ele disse, eu não levo. Eu disse, aí ninguém quer receber aqui, eu não vou deixar. E levei a maletinha. Cheguei em casa, falei, vou descobrir o que é isso aqui. Aí eu vi que era muitos documentos que estavam numa língua que eu não entendia, mas tinha uma parte em inglês. Era de um doutor da Indonésia que veio participar de um congresso em Foz do Iguaçu. E dentro tinha 10.000 rúpias, que é o dinheiro da Indonésia, mais $1.000 dentro da mala, mais os projetos. Eu disse, Senhor, agora eu entendi por que eu perdi o voo. O Senhor quer que eu abençoe esse homem. Então no outro dia eu liguei para o hotel, falei para ele que eu encontrei a mala dele. Eu disse para ele que eu vi quanto tinha de dinheiro, que eu queria mandar a mala dele. Ele disse, por que você faria isso? Eu disse, porque eu sou cristão. Você é cristão? É. E além de cristão, eu sou pastor batista. E ele respondeu lá, só poderia ser um pastor. Eu falei, algum lugar desse mundo, pastor é valorizado. Coisa linda, né? Glória a Deus por isso. Então, esse foi o desafio que eu aprendi sobre esse texto. Deus prometeu, gente, Deus prometeu conservar em paz somente aquele que tomasse uma atitude no seu íntimo. Então, a paz de Deus, ela não está ligada às nossas ações, mas ela está ligada a uma atitude interior. E é por isso que quando você chega em João capítulo 14, versículo 27, o texto nos diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós perdemos o conceito do que é paz, porque nós também materializamos e institucionalizamos a paz. A paz está condicionada à circunstância e não ao estado de espírito que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que o texto aqui está mostrando que dar-nos a paz é algo que Jesus, somente Ele pode fazer na minha vida. Mas não se atemorizar e nem deixar o coração ficar perturbado ou se turbar, essa não é responsabilidade do Pai.
Não é responsabilidade de Cristo. Não deixar o seu coração se abalar, não deixar o seu coração ficar turbulento, é uma responsabilidade sua. Por isso o texto é: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É uma responsabilidade, uma prerrogativa minha e sua. A paz interior é só para quem quer lutar por ela, para quem quer alcançá-la, para quem quer preservá-la. É como se fosse uma sociedade entre você e Deus. Ele lhe dará paz, mas a decisão de viver no caminho da paz e buscá-la, ela é sua. Por isso a paz interior pode se entender que só pode experimentar quem decide se posicionar. Se você decide não se posicionar, frequenta culto, e o culto é 1 hora, 2 horas, são momentos, isso não significa nada. Eu não conheço nenhum culto que vai lhe encher de paz. O culto pode lhe encher de emoção. O culto pode lhe encher de experiências emotivas. Principalmente um culto contemporâneo como o da Cibapa tem o poder de provocar em você emoções. E emoções fortes. Mas a decisão de desfrutar de paz é você decidir filtrar tudo aquilo que vem contra a sua paz. E é fácil no mundo pós-moderno e relativizado como o nosso, perdermos a paz, se nós não entendermos que precisamos manter uma sociedade com o Pai. Podemos dizer que Deus só dá paz quando eu e você nos posicionamos. E se nós não dermos um passo determinante no que diz respeito a decidir não provar nada diferente desta paz. Agora, eu acredito que o princípio que Deus nos deixa através do apóstolo Paulo está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, se você quiser anotar ou ler. A minha versão diz aí, cá vocês: não estejais inquietos por coisa alguma, que é ansioso. Antes as vossas petições, seja tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olhe bem para esse texto, querido. E oxalá tenha acesso o Espírito Santo de Deus de falar a sua alma e o seu coração nessa noite, se assim você o permitir. O texto está dizendo que eu e você somos propícios a sermos ansiosos, ou como diz o tocantinense, agoniados. Nós queremos que Deus funcione segundo o meu relógio, que Deus funcione como uma máquina, tic-tac, tac-tac, tic-tac. Não é assim que Deus funciona. Ao contrário, o texto que nós estamos falando diz assim: ora, não fique ansioso, consiga se dominar, consiga entender que você não pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura, de que você não pode decidir, não decidiu o dia de nascer e nem decide o dia que vai morrer. Ou seja, ele está dizendo: olhe lá para Mateus capítulo 6, aonde as ervas, os lírios dos campos que nascem hoje e amanhã morre, e nem Salomão com toda a sua glória pode se vestir igual a eles. Olhe para as aves dos céus, que nem semeiam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai que está no céu as alimenta. Ele está dizendo: por que você fica ansioso? Agora, tem algo que você pode acalmar o seu coração. Ei, seja forte. Deus é onisciente. Ele sabe tudo o que você precisa. Ele sabe da sua dor, da sua angústia, de tudo. E por que ele diz: ante as vossas petições, tudo conhecidas diante de Deus? Falei quarta-feira sobre isso. Você precisa orar, porque quando você ora, você está dando tempo para o seu coração aquietar. E para que você possa vencer a sua ansiedade e não venha a abortar os sonhos de Deus que Ele determinou para você. Quando você entender esse conceito lógico, o texto está dizendo: ora, que seja conhecido as petições e orações, e aí a paz que excede todo o entendimento. Você consegue compreender isso? A paz, ela só é possível quando eu consigo materializar a paz interior,
através da minha oração ao Deus que tudo pode, tudo vê, tudo sabe, tudo faz. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, e nós somos os homens modernos o suficiente para não acreditarmos mais de que Deus vai fazer quando tudo nos parece estar perdido. A responsabilidade de não estar inquieto. Outras versões dizem, o ansioso em lugar de inquieto, como nós vimos, é nós. É uma ordem de Deus para nós, e quando nós decidimos não nos entregar à ansiedade, quando nós decidimos não sermos ansiosos, receios e temores precisam ser entregues ao Senhor. Por isso o texto termina dizendo, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Eu estava escutando uma música das antigas, por toda a minha vida o Senhor te louvarei. Ele acalma a tempestade. Não há porta, não há ferrolhos que fique diante dele, diante da sua voz. E quando a gente compreende essa personificação de Deus, a gente entende por que Deus não responde às nossas orações. Enquanto houver ansiedade no seu coração, você fica sem resposta. Enquanto você estiver ansioso, a porta não se abrirá. Enquanto você estiver ansioso, nada vai acontecer. Porque a palavra do Senhor para você nessa noite é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É esse o conceito de tranquilidade e de paz que Deus quer dar a nós, a cada um de nós. A intervenção só acontece depois de nós fazermos a nossa parte e esperar nele. E não adianta colocar. Eu ouvi esses dias um pregador dizendo assim: coloque Deus na parede. Você vai quebrar a cara, porque ele ultrapassa a parede, você não. Então não adianta pressionar Deus. Ele faz quando Ele quer, como Ele quer, no tempo em que Ele quiser. E você precisa esperar e confiar no Senhor, amém? Ele é Deus, não é você que é Deus. Você está levando ao pé da letra, fazei prova de mim, dizendo para Deus como é que Ele tem que fazer. Não, seja forte, querido. Deus falou pela boca do profeta Isaías, Ele nos chamou a nos manter firmes a mente no Senhor. E quando dizemos aos problemas que não aceitamos que eles roubem o nosso precioso tempo, quando nós falamos com os problemas que eles não vão tomar o lugar de prioridade que é de Deus, quando nós fixamos a nossa mente no fato de que nós queremos saber o que Deus vai falar, Ele vai interferir na situação e Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você pode até dar o seu jeitinho, que é peculiar a nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O jeitinho que Abraão deu, mais Sara, para ter um filho, tem consequências até hoje. Deus disse que ia dar um filho a Abraão e a Sara. Na ansiedade, ficando envelhecida, Sara pegou a sua menina, a sua concubina, bonita, de traços egípcios, e disse: meu filho, deita com ela e tem filho, que o importante é ter filho, não importa o meio. A egípcia engravidou e foi como um espinho diante dos olhos de Sara. Em Efésios capítulo 3, versículo 6, nós lemos 16, nós lemos que Deus nos fortalece com poder no homem interior. Ou seja, é lá que tudo começa. E aqui, sabe quando você descobriu que você amadureceu na fé? Que agora você não é mais um neófito na fé, você não é mais um menino na fé. É quando você entende que as circunstâncias não determinam as suas ações. É quando você aprendeu agora que as circunstâncias vêm para provar a sua fé, mas não para destruir a sua fé. Ao contrário, cada obstáculo vencido é um degrau que você sobe. Antes de se manifestar as circunstâncias, nossa vitória vai se formar do lado de dentro, através do descanso e da certeza de que Deus vai agir. Quantas vezes nós cantamos: operando Deus, quem impedirá?
Essa é a atitude interior e é o primeiro estágio de fé que nos levará ao milagre e à vitória. Você sabia que na Bíblia tem 365 vezes nós encontramos a palavra não temas? E se tiver um ano bissexto, é bem provável que apareça novamente na palavra não temas. Alguém disse que temos no mínimo uma situação que mostra que Deus não opera aonde nós estamos incertos de quem Ele é. Você sabe quem seu Deus é? Você sabe o que Ele pode fazer? Você se esqueceu das bolotas e das ervilhas que você comeu no passado? Você chegou até aqui hoje e Jeremias diz: o que eu posso e como eu posso ter esperança na situação que eu estou vivendo hoje? É só você olhar no passado. O que você era antes, aonde você morava, o que você comia, o que você passou, mesmo você não conhecendo a Deus, você acha que quem agiu os cuidados para que você não se perdesse diante das possibilidades que vieram diante de você? Deus resolveu nos abençoar em todo o tempo, porque para Deus é tão importante que eu e você não tenhamos medo, mas que experimentemos a paz interior. Olha para mim, querido, seja forte. Eu quero que você saia daqui nessa noite e diga assim: meu Deus, aí está a resposta do meu fracasso. A resposta do meu fracasso é o meu desequilíbrio interior, é a falta de paz interior, é o meu medo, é a corrupção interna. Porque fé, queridos, começa com uma atitude interior, amém? Você pode repetir comigo? Fé começa com uma atitude interior. Somente depois de agir dentro de nós, nos levando a um lugar onde o problema não mais nos afeta, é que Deus fará com que nós experimentemos o poder dEle operando nas circunstâncias que querem tirar a nossa paz. Sabe poder descansar na força dos teus braços? Eu fico imaginando literalmente o que afeta um homem de Deus. Será que nós cremos nas histórias bíblicas? Essa madrugada eu fui para a TV, liguei o Netflix para ver a passagem lá dos amigos de Daniel. Como eles venceram a fornalha de Nabucodonosor na Babilônia. Aí a resposta é ele: Valmir, eles venceram, fizeram pela fé. Como fé, Senhor? Observe, foi o que operou. Aí eu peguei o texto bíblico, abri lá em Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34, vê aí. Hebreus 11, 33 e 34. Falei: Senhor, eu não estou entendendo o versículo. Eu acho que eu estou ficando velho e burro, Senhor. O que está por trás dessa letra? Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões. Olha o que diz o texto, eu coloquei aqui no meu texto de letras garrafais para eu destacar para vocês. Deixa eu ver se é a mesma coisa. Tornaram-se poderosos na batalha, puseram fuga, apagaram, é parecido, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, e na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. O texto, eu destaquei isso, o texto não diz que eles apagaram o fogo. A minha fé não tem poder de apagar o fogo, mas sim tem poder a minha fé de apagar a força do fogo. Deu para entender a diferença? A minha fé não tem poder de apagar o fogo, mas tem poder de apagar a força do fogo. Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha, mas o fogo continuou, mas a força do fogo não os alcançou. A fé que Deus quer que nós tenhamos, ela não começa resolvendo as nossas circunstâncias, porque isso seria fácil demais e nós continuaríamos meninos, engateando na fé. Nós continuaríamos sendo levados pelas circunstâncias emotivas,
e nunca cresceríamos de degrau em degrau até a estatura de varão perfeito. É por isso que muitos são poderosos nas palavras, mas não são poderosos na perseverança e na persistência de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus não espera que eu e você sejamos crentes. Ele espera que nós sejamos mais do que crentes, que nós sejamos tementes ao Senhor. A diferença aqui é muito clara. A fé não começa resolvendo as circunstâncias, mas anulando o seu poder sobre o nosso íntimo. Quando o fogo não tem mais poder sobre nós, é porque, querido, olhe bem, o milagre já começou. O milagre de não reclamar, o milagre de não murmurar, o milagre de continuar crendo apesar das circunstâncias. A fé não é uma varinha, sempre digo aqui na igreja, não é uma varinha de condão, que ao ser batida sobre o problema o faz desaparecer de forma instantânea. Não, isso não é fé. Ele primeiro nos transporta a um lugar onde a circunstância não mais nos afeta. O Senhor falou isso pela boca do profeta Isaías. Isaías no capítulo 43, versículo 2. Foi o versículo que me sustentou durante um tempo de escassez. Eu sei o que é passar escassez. Eu sei o que é chegar à noite, 6 horas da noite, e não ter nada para comer. Eu sei o que é realmente você ter uma roupa o ano inteiro, a mesma calça, o ano inteiro, para vesti-la só aos sábados. Porque decidi obedecer ao Senhor. E quando você decide obedecer ao Senhor, Ele não lhe prometeu fortuna, Ele não lhe prometeu casa nova, Ele não lhe prometeu dinheiro, Ele não lhe prometeu nada. Ele prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. E nos momentos que eu chorava por incredulidade e o meu orgulho, onde Deus queria tratar o meu coração, e eu chegava para um colega de turma e dizia: você pode me emprestar uma colher de leite ninho, que o meu dinheiro está para chegar. Não ia chegar nunca. E eu colocava num copo de água bem grande aquela colher de leite para render muito. E quando eu ia para a presença do Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor disse que supriria todas as minhas necessidades. E Deus falava: mas eu tenho suprido. Que a paz que excede todo entendimento seja o árbitro no seu coração. Mas Deus me deu Isaías 43, 1 e 2, e eu tomei posse disso. E como a gente se esquece, as coisas vão melhorando na nossa vida, né? Você não tem mais problema financeiro, você agora tem uma casa, você tem uma mulher bonita, você tem 2 filhos lindos, você não tem falta de arroz, não tem falta de feijão, não tem falta de açúcar, não tem falta de miojo. Miojo, Deus me livre, não quero sentir mesmo, né? E você não tem falta de coisa alguma. Você tem outras necessidades. Isaías diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel. Não temas. Ei, não temas. Eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá diante de ti. Minha oração para Deus essa madrugada foi: Senhor, eu quero voltar a ser o Valmir simples, de fé simples, com caminhada simples. Eu nunca pedi uma igreja grande, eu nunca sonhei com uma igreja grande, eu nunca sonhei com viagens, eu não planejei crescimento da Cibapa nenhum, foi o Senhor que deu. Mas a única coisa que eu quero, Senhor, é não perder a minha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode sentir falta do ouro, da prata, mas o que você precisa sentir é falta de fé. Fé para Deus abrir as comportas dos céus e mostrar para você que os pensamentos que Ele tem sobre você são pensamentos de paz, para lhe dar o verdadeiro fim que você necessita. Todos nós teremos problemas e enfrentaremos desafios.
Naqueles dias a travessia de rios era difícil, não existia pontes nem recursos, os recursos eram muito limitados e significava toda a possibilidade de afogamento, de morte que você pudesse imaginar. O perigo de fogo para nós ainda é o mesmo, a possibilidade de padecermos é a mesma. E Deus não fala sobre a possibilidade de termos problemas, não é isso. Deus fala que nós teremos problemas. E Ele toca no assunto sendo uma certeza, um fato. Por isso que o texto está dizendo assim: quando você passar, você vai passar pelo vale da morte, você vai passar pelo vale da sombra da morte, você vai enfrentar a tempestade. E quando esse dia chegar, você saiba que você é meu, eu te gerei, eu te guardarei e eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eu serei com você e esse rio não te submergirá. Você só precisa dizer: Senhor, eu quero ser teu mesmo. O que eu aprendo nesses dias, querido, é que Ele nos ensina como nos comportar na hora que os problemas e desafios aparecem diante de nós. Basta não temer. Basta não temer. E quando vencemos o medo e permanecemos numa condição ou posição de paz interior, a presença e o poder de Deus se manifestam nas nossas vidas. Eu quero terminar contando uma história para você do tempo do ronca, seja forte, tá bom? Eu era recém-convertido. E por causa da minha fé, meu pai disse, mas minha mãe, que não queria diabo de crente dentro de casa. E eu estava apaixonado por Jesus. Apaixonado. Sabe quando você está apaixonado? Você está apaixonado por Jesus. Meu pai disse para mim assim: escolha a casa ou escolha essa nova fé. E eu saí chorando, andando em direção à igreja. Passei pela Escola Técnica Federal, atravessei o valão que tinha no bairro Siqueira Campos, subi uma ladeira, rua Distância. Lembra meu conterrâneo? Subi e tinha uma casinha, uma igrejinha. Sabe aquela igrejinha do Nordeste? Aquelas casinhas do Nordeste que não tem parede na lateral, janela na lateral. É só uma portinha e uma janelinha. E tinha lá meio gato pingado e uma senhora dirigindo oração. Eu ali entrei. Eu tinha poucos meses na fé. Uns 3, 4 meses. E eu ajoelhei daquela forma que os assembleanos fazem, que nós não sabemos fazer. Sabe como é que é? Você chega na igreja e você dá as costas e se ajoelha e ora. Eu queria que os assembleanos que viessem para a igreja, que veio para a igreja batista, voltassem a ter práticas assembleanas. Porque aí tocava fogo na gente. E aí eu comecei a ali orar. Eu tinha que escolher entre meu pai e minha mãe. E de repente aquela mulher gritou assim: meu servo, não temas, eu sou contigo por onde quer que andares, eu sou teu Deus. Eu sabia que Deus estava falando comigo. Eu sabia o que Ele estava dizendo. E aquela mulher gritava assim: volta, humilha-te perante Ele, porque eu vou te exaltar. Eu vi minha mãe partir para a glória com o Senhor Jesus. Eu vi minha irmã se converter e hoje ser uma líder na igreja. E meu pai nunca conseguiu me colocar para fora de casa, porque Deus faz, e quando Ele faz, o homem não pode impedir. Quem é teu Deus? Não sei o que você está passando, mas aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la até o dia final.